o livro desse humilde blogueiro. O livro desse humilde blogueiro aqui, o Bombas Semióticas na Guerra Híbrida. Vamos retomar, a gente até já começou a falar na live passada, aqui, vamos falar aqui do livro, alguns aspectos. Para começar a falar sobre isso daí, para ver a diferença, o movimento passe livre, tá? O movimento passe livre, vocês sabem, né? O movimento passe livre que teve por trás no início, foi o start, o pontapé inicial das jornadas de junho de 2013, tá? Eles tentaram, isso foi uma coisa impressionante, isso foi em que ano? Em 2020, eis que aparecem de novo 3 atos aqui no centro de São Paulo. Foram 3 atos. Eis que retorna à ribalta o MPL. Tá? Com esse movimento aqui, foram atos que eles começaram a fazer, 3 atos no centro de São Paulo, isso foi em 2020, contra o aumento de tarifa naquele momento do transporte público. Então já começou bloqueio de policiais com escudos, integrantes do protesto, Black Bloc aparecendo, manifestantes lá imitando Black Bloc, não eram os Black Blocs originais, tentando invadir estações de metrô, dispersões com bomba de gás lacrimogêneo, faixas com dizeres 4h40 não dá. Só que é o seguinte, nada, a grande mídia simplesmente não deu nada. Tá? E esse movimento, esses 3 atos morreram, assim como começaram, também acabaram, morreram. Por que não teve nada? Porque a grande mídia nem mostrou, não teve aquelas tradicionais imagens aéreas das jornadas de junho de 2013, as poses épicas captadas pelos cinegrafistas, de Black Bloc com coquetel Molotov na mão, posando para cinegrafistas e fotógrafos. Simplesmente o que você teve eram imagens burocráticas e sem sonora, sem áudio, o que diminui, esvazia totalmente o impacto de um evento desse. E na época eu pensei, tá aí, o MPL novamente entra, por que que, quer dizer, ao que consta, 2020, os serviços públicos continuam a mesma, ou piores ainda do que eram. Transporte, saúde, educação, cadê o transporte público padrão FIFA? Né? Ao que consta, ou estão na mesma, ou ainda piores. E nada aconteceu. Apenas você tinha, ao contrário, né, daquela época, ali em junho de 2000, que receberam todos os holofotes, tá? Se transformaram em protagonistas, produzindo fotos, vídeos icônicos, né? Como esse aqui, né? Desculpe o incômodo, estamos consertando o pai, coisa assim. Essas fotos icônicas, como essa daqui, né? Exatamente, essa foto foi uma das fotos icônicas. Desculpe o transtorno, estamos mudando o Brasil, né? Então, essas fotos. Cadê? Nada. A mídia simplesmente os ignorou. Apenas reportagens burocráticas. O começo da questão é o seguinte: o que era o MPL? Foi fundado no Fórum Social Mundial de Porto Alegre em 2005. Tá? Parece que o MPL voltou à mesma condição inicial, desconhecida para a maioria dos brasileiros. Como é que esse MPL, desconhecido até então, parece com o lance da viagem à Lua, né, dos Estados Unidos, foi conseguir mobilizar milhões até, do nada, um movimento desconhecido, que surgiu no o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, e voltou ao ostracismo, o mesmo ostracismo de onde eles vieram. Tá? É um dos movimentos sociais, né? Um dos movimentos sociais. O que você vê no fenômeno naquele momento eram os chamados movimentos sociais que estavam surgindo. A interpretação que começaram a dar para esses movimentos, aí que tá. Aí vamos colocar aqui como esse meio de blogueiro foi profético naquele momento. Eu até tenho medo meus dotes proféticos. Eu revi isso daqui, eu fiquei até assustado.
Foi o primeiro artigo do blog sobre os movimentos em junho de 2013. Aperte os cintos, a esquerda sumiu. Foi o título. Tá? E colocado aqui, Dilma precisa ser derrubada por uma necessidade simbólica de simulação das diferenças ideológicas. Esse artigo, escrito por mim naquele momento, no calor dos acontecimentos, ecoava as interpretações que estavam surgindo de que era um movimento jovem, havia algo de novidade politicamente, porque a democracia representativa já estava esgotando, os jovens já não sentiam-se mais representados. Na verdade, os jovens estavam na rua expressando um profundo mal-estar em relação não apenas à política, mas a própria política, ao próprio papel dos partidos políticos, ou seja, a democracia representativa. Tá? Então, era visto como um fenômeno novo. Você vai ver até... Vamos até avançar aqui. Já vamos lá. Até a editora Boitempo, especializada em publicação de livros progressistas, tal, de esquerda, Cidades Rebeldes, no blog da Bom Tempo, assim, ecoando uma suposta ontologia do que estava acontecendo. Então, congregando aqui um monte de textos, Chico de Oliveira, Perry Anderson, sociólogos, historiadores, ecoando como se tivesse alguma ontologia nesse fenômeno, algo de real. Há uma mudança, uma transformação da sociedade, era a expressão que se tinha naquele momento. Supostamente o novo estava chegando ao Brasil, o que para esse humilde blogueiro foi visto assim com extrema desconfiança. Primeiro, essa questão desses movimentos sociais fragmentados, como o MPL, ou essa coisa, o povo unido não precisa de partido. Tá? A gente vai ver que, na verdade... Opa! Olha aqui, entrou a chefe de cozinha aqui no chat, mandando um beijo diretamente do Canadá. Olha lá, a Tatiane Mizumoto. Olha, entrou aqui no chat. Olha lá, entrou aqui Chegou tarde, a gente está falando de comida aqui. A gente está falando de comida. Então, um beijo para o Canadá, para a Carol, para todos que estão aí no Canadá. Entrou aqui no chat, olha lá. Está aqui. Muito bem. Mas voltando aqui ao assunto, a gente vai ver que esse foi o ponto fraco. Há uma discussão. Lenin falava que o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Tá? Em algum lugar ele falava isso. Lenin, o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Esses movimentos sociais como o MPL passaram a ter um caráter fragmentário, ou seja, distante dos canais tradicionais. Por exemplo, nesses movimentos da Jornada de Junho, a UNE desapareceu, embora tivessem estudantes ali, a UNE sumiu, os partidos políticos desapareceram, daí o título desse artigo, Aperte os cintos que a esquerda sumiu. Tá? Isso foi profético, em primeiro lugar, porque a fragmentação desses movimentos sociais passou a ser presa fácil, já vamos falar daqui a pouco, dessa estratégia bolada pelo Gene Sharp, essa guerra híbrida norte-americana, um dos ideólogos da guerra híbrida, o chamado método da ação direta, envolvendo ONGs, envolvendo esses movimentos fragmentados, distantes completamente dos canais políticos tradicionais. Que, bem ou mal, os canais políticos tradicionais, eles dão uma, digamos assim, uma organização, embora uma verticalização, vamos dizer assim, vamos colocar, pode muito discordar, olha, eu não pensava assim, mas hoje eu estou pensando, uma grade de proteção a esses tipos de iniciativa de guerra irregular, que foi a guerra híbrida, de instrumentalizar esses tipos. A gente falou na live passada que um jornalista, um repórter, ele fez um depoimento, até falei aqui do depoimento dele, no interior das manifestações naquele momento,
que, de repente, não ativistas começaram a aparecer de vários lugares. É o Vincent Bevins, que era do Los Angeles Times. De repente, apareceu gente estranha no meio dessas manifestações carregando a bandeira nacional, não tendo nenhuma pauta de reivindicação. Então, ele até fala de um diálogo que foi travado ali num grupo que ele estava, em que falaram, olha, vocês vêm com essa bandeira que é um símbolo nacional vazio, mas vocês não têm nenhuma pauta, não sei o quê, então, simplesmente mandavam calar a boca. Cala a boca. Isso quando não partiam para agressão. Tá? Por todos os lados ele começou a falar, nessas manifestações, por todos os lugares da cidade, aqui no caso de São Paulo, apareceram esses não ativistas, carregando a bandeira nacional e entrando nesses grupos. E vindo com essa ideia de que é a bandeira nacional, é a nação, não tem partido, fora partido político, não política e tudo mais. Esse foi o centro dos acontecimentos. E nesse artigo, Apertem os cintos que a esquerda assumiu, aí vem essa questão de por que a Dilma era necessária ser derrubada. Tá? O necessário ser derrubado, que coloquei isso, ela vai ser derrubada, esses movimentos são para derrubá-la. Eu até fico assustado com os dons proféticos, pelo menos nisso eu acertei. Só não ganho na loteria. Tá? Por quê? Porque o grande medo era que a esquerda, entre aspas, né, a esquerda, né, claro, era um partido trabalhista, desenvolvimentista, né, mas a esquerda era o que tinha para aquele momento, era o PT, Lula e tudo mais. Se eles dessem certo, e estavam dando certo, o grande problema era simbólico, a diferença esquerda e direita. Então, a esquerda, o que é? Estatizante, socializante, enquanto a direita é neoliberal, é o Estado mínimo e tudo mais. O problema é que, se a esquerda desse certo, a política neodesenvolvimentista estava dando certo e mais ainda dando superávit. Ainda, resolvendo os problemas as questões fiscais colocadas pela direita, fazendo o país desenvolver e ainda com superávit. Tá? Ou seja, a diferença esquerda-direita explodiria. Mas espera aí, um partido de esquerda conseguindo fazer a ótima reprodução do capitalismo, espera aí, e a direita? Vamos dizer assim, no fundo, o que muitos nessa jornada de junho sentiam é que, na verdade, aonde se pensa que está o poder, não está mais. Então, nesse sentido, eu acho que tem razão essa coisa, os partidos políticos, o presidente e tal, porque num capitalismo financeiro em que o Estado foi sequestrado pela dívida pública, na verdade, a figura do presidente ou dos poderes nada mais faz do que administrar ou gerenciar, digamos assim, a reprodutibilidade desse capitalismo financeiro. Na verdade, o poder não está mais lá. Tá? Ou está na mídia ou na própria banca financeira. Tá? O problema é que, numa tese bem baudrillardiana, tem que haver uma simulação de diferenças onde não existe. Na verdade, seja qual for o partido político que chegar ao poder, vai ter que gerenciar a dívida pública, porque o Estado foi sequestrado pela banca financeira, pelo capitalismo financeiro. E a única forma do Estado conseguir dinheiro é comercializando títulos da própria dívida. Tá? O problema é, com a Dilma dando certo lá, quer dizer, já foi o Lula, aí entrou a Dilma, peraí, como um partido de esquerda vai gerenciar a reprodução ótima do capitalismo ainda dando superávit? Né, superávit primário? Como assim? Onde nós estamos? A esquerda tem que ser. A esquerda não administra bem, ela é estatizante, o Estado é ineficaz, então tiveram que derrubá-la por um imperativo simbólico. Essa é uma tese aqui colocada lá desde o início. Todo aquele movimento ali estava sendo. Ia ser direcionado para esse ponto que chegou. Tá? Avançando mais aqui, vamos fazer mais reflexões aqui. A primeira coisa percebida
ali naqueles movimentos foi uma contradição que esse humilde blogueiro aqui sentiu naquele momento. Por um lado, não sei se muitos manifestantes estavam queimando furgões de emissoras de TV, como a da Record, expulsava repórteres da TV Globo, como foi vítima o próprio Caco Barcelos, me lembro muito bem, no Largo da Batata. Ele foi expulso pelos ativistas. Por um lado, você tinha os ativistas contra a grande mídia, mas, por outro, você tinha movimentos coreografados. Aonde tivesse cinegrafista, onde tinha um spot de luz, ia lá os black blocs, iam lá os ativistas fazer uma grande depredação cinematográfica, né? Ou posar numa atitude heróica em cima de um carro, com coquetel molotov na mão ou algo parecido, tá? Então você tinha essa coisa, aonde apareciam cinegrafistas. Daí, por exemplo, o incêndio do painel da Coca-Cola lá na Avenida Paulista. Nesses pontos mais mediatizáveis estavam as grandes ações, tá? Então havia essa coisa, havia um inegável componente cênico-teatral nas ações das ruas. Foi a primeira impressão que eu tive. Tá? Havia um componente cênico-teatral. Quer dizer, por um lado, hostilizava a grande mídia, mas, por outro, precisava dela para divulgação. E aí, nesse momento, surge também, no mesmo mês de junho, esse humilde blogueiro cria o conceito de bombas semióticas. Bombas semióticas explodem na mídia. Foi a percepção minha, naquele momento, de que havia uma coisa muito diferente. Até o mensalão, a grande mídia, estava numa estratégia, vamos dizer assim, hipodérmica de comunicação. Está aqui a diferença. Por exemplo, o golpe militar de 64, a derrubada do João Goulart, veio através de uma estratégia hipodérmica, que se chama de repetição, de doutrinação política ideológica. Então, todos os países comunistas, inclusive a Rússia, devem dinheiro ao Brasil. Olha, não mudou nada a pauta. A Venezuela deve dinheiro para o Brasil. Isso é o jornal o Globo. Então, aquela coisa da ameaça comunista, de que o capitalismo, a livre iniciativa, o livre mercado é muito melhor. Havia uma questão de doutrinação ideológica. Até o mensalão, ainda a grande mídia estava nessa estratégia hipodérmica, repetindo a corrupção, o PT, a corrupção, repetindo, mas nada. O Lula foi reeleito, nada acontecia, nada aderia à figura do Lula. De repente explodiu esse movimento, que é de ação direta. Tá? Como foi observado aqui no chat, as suas origens estão até no anarquismo. Mas o Jenny Sharp, ele deu uma atualizada, daqui a pouco vamos falar dele, deu uma atualizada aí, voltado mais para os tempos atuais dos movimentos sociais, ONGs, instituições sem finalidades lucrativas e tudo mais. A própria grande mídia foi pega de surpresa com esse movimento. Era uma coisa diferente de tudo. Acho que vocês sabem que a grande mídia levou uma semana para cair a ficha do que estava acontecendo. O Arnaldo Jabor, ficou famoso, né, lá no Jornal da Globo. Ele aparecia que, na verdade, esse movimento é um erro, é uma mistura de ressentimento. Ele colocava, né? O Arnaldo Jabor chamava eles de vândalos, criminosos, burrice política. Essa era a crítica que era feita em relação aos meios de comunicação a esses movimentos. Levou uma semana, de repente caiu a ficha. O que ele chega à conclusão é que parece que esse movimento não foi gestado aqui dentro. Na verdade, o que a grande mídia estava fazendo era a velha estratégia hipodérmica, de repetição, como foi no golpe militar de 64. Só que aí veio um novo know-how, uma nova tecnologia, a guerra híbrida, ou as técnicas de guerras irregulares. Tá?
Aí, de repente, a TV Globo, por exemplo, passou a comparar os manifestantes como cara pintadas, do impeachment do Collor. Aí depois começou a criar-se imagens de forte carga retórica, por exemplo, a Torre da Fiesp, lá da Paulista, iluminada de verde e amarelo, diante de um mar de faixas e cartazes que ocupava a Avenida Paulista. Aí aquela imagem icônica na Avenida Faria Lima, de uma criança que dava flores para cada manifestante que passava na Faria Lima. Eram assim, imagens de alta carga retórica, de muito overacting. A isso eu dei o nome de bomba semiótica. Bomba semiótica, que é muito inspirado à ideia da guerrilha semiótica, guerrilhas semiológicas do Humberto Eco. Aí eu tô, bom, bombas semióticas. Qual é a diferença da estratégia hipodérmica? Porque agora não era a questão de você fazer inculcação ideológica ou doutrinação ideológica. O capitalismo é melhor do que o comunismo que a esquerda quer trazer para o Brasil. Na verdade, as bombas semióticas, elas querem produzir mais efeitos cognitivos, tá? Um clima de opinião. Na verdade, em vários estágios, né? Como a gente vai ver aqui, na verdade, a Guerra Híbrida Brasileira teve 4 etapas, muito, pelo menos na minha cabeça, assim, muito claras, tá? Dessa criação dessas bombas semióticas. Vamos ver aqui. A primeira etapa do caos, que foi ali o início, o ponto de partida foi lá as jornadas de junho. Então, era mais ou menos assim, camuflado, que são as bombas semióticas, camuflado de informação noticiosa. O objetivo, o que era? Tornar a atmosfera política cada vez mais pesada, com supostos indícios de que o país estava desgovernado e caminhando para o abismo. Então, o que você tinha? Fotos posadas, retoricamente carregadas, bandeiras nacionais queimadas, black blocs posando para fotógrafo com barras de ferro, pedras na mão, carro incendiando. Essa foi a primeira etapa. Criar, então, para qualquer coisa, a gente já falou, quando ativistas da causa animal foram salvar beagles, cachecão beagle, de um laboratório farmacêutico que testava em animais. Aqui em Cotia, me parece, a região de Cotia, apareceram black bloc, onde havia algum tipo de movimento ativista, apareciam os black blocs. Os black blocs apareciam lá, o que acontecia? Tocava fogo, arrebentava, então vinha aquela narrativa da grande mídia. O movimento começou pacífico, tal, mas de repente se tornou mais, mandou para a violência, que eram simplesmente ativistas da causa animal que queriam resgatar cãezinhos que estavam, cães da raça Beagle, que estavam num laboratório farmacêutico para testes, achavam que aquela coisa dos ativistas maltratando os animais. Aí, de repente, entra os não ativistas, black blocs, que aí começa a posar, estava lá a mídia em peso ali, então a imagem de carro pegando fogo, aquela coisa. Então era uma coisa cotidiana. Se tivesse um desfile da São Paulo Fashion Week na Avenida Paulista, ia aparecer black bloc lá. Black bloc aparecia, pipocava de todo lado, esses não ativistas, dessas técnicas de ação direta. A segunda etapa, etnografia do neoconservadorismo. Tá? Etnografia do neoconservadorismo. Foi a segunda etapa. O que é isso? É o que a grande mídia, que a gente já vem insistindo. Essa etapa era criar novos tipos ideais, novas hostes de jovens neoconservadores que no futuro iam vestir as camisetas, futuros usuários de camisetas amarelas da CBF. Então, a gente já falou aqui em outras lives, esses novos tipos de ideais urbanos. Simples descolados, coxinhas 2.0, novos tradicionalistas, rinocerontes. E nisso, nessa leva, entrou o quê? Ex-roqueiros dos anos 80, né? E também esses humoristas de stand-up, jovens, tá? Tipo aquele lá, A Culpa é do Cabral, formar essa base etnográfica.
era fundamental criar esses novos conservadores, que no futuro iam lá na Paulista vestido de verde e amarelo. Essa foi a terceira. E a quarta etapa, radicalização e polarização, que é o momento do impeachment, dos movimentos de verde e amarelo, a ascensão da Lava Jato, não, a etnografia que a gente falou, a etapa 3 é teledramaturgia e agenda política. Tá? Entra na Globo, não sei se vocês vão lembrar, de minisséries Felizes para Sempre, Questão de Família, O Brado Retumbante, cujo protagonista tinha a cara do Aécio Neves, O Brado Retumbante. Começam a aparecer o quê? Juízes justiceiros e protagonistas empreiteiros que financiavam campanhas eleitorais. Principalmente esse caso de família com o Du Moscovis, não sei se alguém lembra, o caso de família, que era uma espécie de um juiz da vara familiar, que ele não se limitava só a julgar, ele também pegava provas, ele ia investigar, ele ia a campo, ele não ficava só lá julgando. Então, ele investigava, ele julgava, ele dava sentença, ele fazia tudo. Ele era o Sérgio Moro. Ele era o Moro. Tá? O juiz justiceiro. Ele não apenas julga e dá sentença, ele investiga também. Era impressionante essa série, Questão de Família. É a etapa 3, a teledramaturgia, vem aquele processo de hipernormalização, que a gente já falou, em que parece que a realidade está copiando a ficção. Então, o Moro, nossa, parecendo o cara lá do Questão de Família, tal, é o super-herói, é assim mesmo, tem que ser, passar limpo o país. E, por último, a radicalização e a polarização. Tá? A última etapa, que já com essas bases etnográficas, desses jovens novos conservadores, tal, e aí, turbinado pelas redes sociais, aí entra a questão das redes sociais, o webboots, e todos os memes, aquelas coisas, tudo que a gente já sabe, e as fake news, aí cria a cismogênese. A cismogênese. Grande questão da cismogênese utilizando as redes sociais. Então, voltando aqui, né, o que temos? Os grandes nomes por trás disso, vamos até o final hoje, aqui a crítica midiática, vamos até o final aqui, só ver aqui a Jornadas de Junho, 10 anos sem fazer um especial. Está aqui os grandes nomes. Paul Lazarsfeld, quer dizer, toda a base da teoria da guerra híbrida está aqui nas duas pesquisas seminais clássicas de comunicação. Paul Lazarsfeld, que vocês estão vendo aqui na extrema esquerda, não ideologicamente falando, né? As pesquisas dele da Universidade de Colômbia, tá? E aqui o Donald Shaw e Max McCombs, aqui ao centro, as pesquisas na Universidade de Austin, Texas, sobre a questão da agenda setting. A agenda setting, ela cria a questão da importância cognitiva da comunicação, e o Paul Lazarsfeld a descoberta dos líderes de opinião. Ou seja, até então, até Paul Lazarsfeld, se pensava em estratégias hipodérmicas de comunicação. Na verdade, o que vemos hoje as redes sociais fazendo, esses digitais influencers, tal, na verdade é uma maximização, um turbinamento de algo que o Paul Lazarsfeld já tinha descoberto na década de 40 e na década de 50. Na verdade, o que sanciona o conteúdo dos meios de comunicação são as relações sociais, as relações das pessoas com o líder de opinião. Não confunda com formador de opinião. Formador de opinião são aqueles que estão lá dentro da grande mídia, são os colonistas, esses são os formadores. Líderes estão nas relações sociais, na base da sociedade. Tem a sua rede de amigos. Então, é para esses que a grande mídia fala, tá? Para depois ele, o líder de opinião, repassar. Na verdade, hoje o que se faz com o microtarget, na verdade é isso.
tá? Em que você descobre, através de mineração de dados, para qual perfil ideal para enviar determinado meme ou determinada fake news. Por exemplo, nossa, a mamadeira de piroca, essa ficou famosa. Eu tenho que mandar, tenho que saber para quem eu vou enviar, não é disparo de massa. Disparo de massa é estratégia hipodérmica, é de massificação, panfletização. Tá? Enquanto essa estratégia, que muito derivada dos estudos do Paul Lazarsfeld, eu tenho que descobrir quem é o líder de opinião. Qual é a pessoa que eu vou enviar que eu tenho certeza que essa pessoa vai compartilhar aquele conteúdo. Tá? Através da mineração de Big Data, aquela coisa toda em que você descobre o perfil psicológico daquele... A gente já falou aqui, não vai ter espaço aqui, usando os Big Five da psicologia, é possível estabelecer percentualmente até o posicionamento ideológico e político daquele perfil. Tá? E aqui o Gene Sharp, né? Gene Sharp, opa, volta aqui. Ô, produção, para aí, meu. Estou aqui curtindo esse slide. Gene Sharp, vamos falar aqui um pouquinho. Gene Sharp, vocês estão vendo aqui, ele vai criar, na verdade, toda essa estratégia que vocês viram, que começou com as jornadas de junho, começa por o conceito de social engineering, ou engenharia social. Tá? Coordenação de front groups, como eles falam, ONGs, spin doctors, técnicos de comunicação, a serviço de partidos ou lobbies, e paid experts, profissionais de diversas áreas que vão se tornar informantes de pauta privilegiados para a grande imprensa. Tá? A engenharia social, que vem muito do conceito da agenda setting, é você criar uma pauta. Como se cria uma pauta, uma agenda na grande mídia? Claro, você fazendo essa engenharia social, criando front groups, spin doctors e paid experts. Expert pagos, né, na verdade. Então, por exemplo, especialistas de diversas áreas que vão ser sempre informação de pauta privilegiada para a grande mídia. Você quer saber sobre determinada coisa? Entreviste fulano de tal. Então, você cria um fluxograma que vai manipular, que vai moldar a chamada engenharia da opinião pública. A estratégia B foi a da ação direta. Aí entra o Gene Sharp, as táticas de promoção de ação não violenta, segundo eles. Mobilização através de blogs, redes sociais, música, arte, aí vem movimentos sociais, táticas de não colaboração, ocupações. É aí o ponto fraco, na minha avaliação das jornadas de junho, aos movimentos sociais saírem dos canais tradicionais políticos ou agremiações políticas tradicionais, sejam partidos, uniões estudantis, etc., e essa fragmentação desses movimentos sociais, eles vão ser facilmente cooptados por essas estratégias de ação direta. Facilmente cooptados e como foram nas jornadas de junho. Tá? Eu sei que a grande mídia passa aquela imagem, os movimentos foram assim horizontais, sem lideranças e convocados pelas redes sociais. Foi a narrativa, o conto da carochinha que foi contado naquele momento na grande mídia, para criar aquela ideia o novo na política. Só que era tão verticalizado como qualquer outro movimento político. Só que o comando verticalizado, enquanto os comandados, que não sabiam que estavam sendo comandados, serviam de bucha de canhão, viviam naquela fragmentação. Olha, se você lembra até o negócio lá do documentário sobre a Lua, lá aconteceu algo engraçado na viagem da Terra à Lua. Quer dizer, como é que você mantém uma farsa por tanto tempo? Fragmentando a linha de produção. Então, você tem um monte de gente fazendo trabalhos fragmentados sem ter a noção do todo. E é isso que eles conseguiram. Em síntese, a técnica de ação direta é você ver, ao ver esses movimentos sociais desgarrados dos partidos tradicionais ou das casas parlamentares tradicionais,
esses movimentos eles vão ser facilmente cooptados, embora eles tenham todas as boas intenções do mundo, é o novo na política, fora das linhas, das correntes de transmissões partidárias e não sei o quê, eles são facilmente cooptados por esses movimentos, como foi aqui de ação direta. E, é claro, facilmente cooptados, verticalizados como? Essa pesquisa, já mostrei isso a semana passada, é uma pesquisa, vai estar lá o link na descrição aqui, na bibliografia desse vídeo, de 3 pesquisadores brasileiros, Marco Bastos, Raquel Recuero e Gabriela Zago, uma análise espacial dos protestos do vinagre no Brasil. O primeiro nome inicial era os protestos do vinagre, né, pela utilização do vinagre para molhar as máscaras, né, os lenços nos rostos, para enfrentar as bombas de gás lacrimogêneo. Tá? Nessa pesquisa, eles mostraram como a origem, os fluxos de atividades de hashtag, perfil, geocódigo, estavam distantes dos locais onde estavam havendo as manifestações. Na verdade, quem estava tweetando, é interessante que essa pesquisa faz a geografia dos usuários que estavam tweetando nos protestos. E eles perceberam que a distância chegava a 768, 912, 930 quilômetros distante, ou mais, da onde havia. Na verdade, era um fórum, inclusive, do próprio país. É muito boa. Então, está aqui o Zuckerberg, né? É o melhor exemplo, né? Ele com a hashtag Change Brasil, dando uma força aos manifestantes no Brasil, ele posando lá na empresa dele, não é só por 20%. Essa foto é icônica, emblemática do que foram as jornadas de junho de 2013. É isso. Tá? Havia uma verticalização, sim. Tá? Fora do país veio esses comandos e veio todo esse conteúdo que foi criado, dando a entender que eram os próprios ativistas que estavam tweetando, eram eles que estavam participando. Então, daí, esse conto da carochinha que foi criado, um movimento horizontal, diferente da política tradicional, porque a democracia representativa se desgastou, acabou, então jovens é a novidade, e muita gente caiu nessa ladainha. Muita gente, assim, do meu ciclo de conhecidos, professores, tal, que caíram nesse conto da carochinha, né? Perfeito, né? Que foi criado. Para a gente terminar aqui, bom, terminamos aqui.